Olá, amigos da CIB Meu Dom. Sejam todos bem-vindos à nossa EBD Online. Mais um domingo aqui. Estamos fazendo essa transmissão aqui pela internet, certo? Nós vamos compartilhar com vocês nos próximos 2 domingos um estudo muito interessante que vale a pena você acompanhar. Olá, meu amigo Pastor Sandro. Meu amigo, tudo bem? Graças ao bom Deus, nós estamos aí, mais um domingo, para estudar a palavra do Senhor e vamos compartilhar, como eu sempre falo, vamos compartilhar aqui, que não é um só que sabe, mas a nossa base é toda a Bíblia, então nós vamos aí caminhando aí, vendo na Bíblia e trazendo, para os dias atuais, para os nossos dias de hoje. E estamos aí mais uma manhã, que Deus possa estar abençoando o dia de vocês, que o domingo de vocês possa ser bênção, Mesmo, como eu botei ontem, no grupo lá da igreja, lá, mesmo com problemas, mesmo com dores, mesmo passando por alguma dificuldade, nós temos motivo para ainda agradecer a Deus pelo fôlego de vida, por agradecer a Deus por tudo que Ele tem proporcionado a mim e a sua vida. Então, vamos agradecendo a Deus e vamos pedindo aí para Deus estar no controle aí, da nossa vida e continuar no controle da nossa vida. Então, meu amigo, um bom dia para você aí e vamos aí, vamos caminhar. Vamos lá. Nós vamos fazer hoje e o próximo domingo, vamos ter um estudo que é mais ou menos o seguinte: pecado e santidade, Pastor Sandro. São duas coisas aí interessantíssimas que a gente vai estudar, que a gente vai comentar, certo? E a gente vai começar hoje falando um pouquinho sobre o pecado. Então, essa é uma série de estudos, 2 domingos só, curtinha. A gente vai falar sobre o pecado. Na próxima aula, santidade. Combinado? Pode ser assim? Beleza. Então, vamos lá. Vamos compartilhar a nossa tela e já vamos conversar sobre o pecado. E o tema, ele fala o seguinte, é um tema bem interessante: jamais encubra o pecado. A gente pode talvez falar de encobrir, de esconder, Pastor Sandro. Jamais esconda. É interessante. Sim, né? Provérbios 28, o versículo 13. Pastor Sandro, faça a gentileza de ler para todos nós. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Provérbios 28, 13. Exatamente. Eu quero que você marque aí no seu papelzinho, no seu bloquinho, no seu caderninho que você está estudando. Esse versículo é muito interessante e olha só: quem esconde ou encobre, como a gente falou, não prospera. E eu quero frisar essa aqui, com você. Mas quem confessa e os abandona. Pastor Sandro, guarda isso aí, que depois você vai falar isso para a gente aí, explicar isso aí. Mas quem confessa e abandona a prática do pecado, esse encontra a misericórdia do Senhor. Que versículo poderoso, muito interessante, que abre uma margem para a gente estudar, e é o que a gente vai fazer agora. Mas vamos para as perguntas, Pastor Sandro. Vamos fazer umas perguntas aqui para a gente não fugir muito do nosso padrão da nossa escola bíblica dominical. Você já fez alguma coisa errada? Você já quebrou alguma regra? Olha só que perguntinha interessante. Se você já fez alguma coisa errada ou se você já quebrou alguma regra. Isso aí eu vou pedir para o pastor Sandro responder e ele tem que lembrar um pouquinho da época da escola dele. Época de adolescente, de criança lá com a mamãe. Vamos lá, nem vou falar de agora não, estou falando da gente criança, adolescente. Pastor Sandro. Até porque, meu amigo Rafael, isso não faz muito tempo, né? Não faz. A minha fase de criança, adolescente, isso não faz muito tempo. De escola, isso não faz muito tempo. Foi logo ali, algumas semanas atrás. Então, mas, meu amigo, a gente faz coisa errada direto, Às vezes a gente nem quer fazer,
né, as coisas erradas. Mas a gente acaba fazendo, né? Às vezes a gente faz até com o coração pensando que vai fazer coisa certa, mas a gente acaba fazendo coisa errada, né? Então, isso daí é uma coisa que é de costume nosso, né? A gente sempre está fazendo coisa errada, né? Às vezes até mesmo algumas coisas simples, né? Às vezes você está distraído. Vou dar um exemplo aqui bobo que já aconteceu comigo. Você distraído no ponto de ônibus para pegar um ônibus. De repente, tu pega um ônibus que não era o que era para você pegar, né? Você está num dia tão mal, eu estou querendo ir para o meu dom, por exemplo. Cara, eu pego um ônibus para ir para Vidigueira, o bairro de São Pedro. Então, assim, quer dizer, são situações que acontecem que muitas das vezes aí, né, a gente comete aí, né, os erros aí e a gente acaba fazendo coisa errada, né? E a tua segunda pergunta, né, você já quebrou algumas regras? Claro que a gente quebra a regra, né? Não dá, né? Pois é. Você me fez lembrar, você falou de época de escola, Aham. né? E assim, eu tenho que contar, né? O que eu fazia, né? Eu estudava ali no Seron, ali no bairro de São Pedro, e ali tem uma regra da escola. O que é a regra da escola? Que você só pode sair quando bate o sinal, né? Quando Certo, dava o horário de você sair. Só que certo. na segunda-feira, antigamente, tinha o quê? Tinha aqueles filmes, né, que passava, que o pessoal só via no cinema, né, que era temperatura máxima, né, que o pessoal falava. E aí você, né, com aqueles filme top. E aí o que eu fazia? Eu tinha que pular o muro. Eu tinha, então, que quebrar uma regra da escola, tinha que pular o muro. Toda segunda-feira era isso. Dava a hora da merenda, né, do recreio, que você tinha que comer, né, claro, né? E aí dava 8h30, e aí a gente ia lá, porque você nunca fazia isso sozinho, né? Muito difícil de você quebrar uma regra sozinho, né? Sempre tem alguém para te estimular você quebrar a regra, Pois é, né? e E esse aí, é um ponto que a gente vai falar depois em relação ao pecado. É interessante, porque normalmente a gente acaba sendo influenciado por algumas coisas, por alguém ou por algum meio. E a gente vai depois entender quando a gente explicar o que é o pecado, essa definição, acaba acontecendo isso que aconteceu com o pastor Sandro. Outras pessoas, né, perto ali, vai comentar, vai, ó, papapá, papapá, e a gente acaba quebrando uma regra. Interessante, interessante. Não vamos entrar em detalhes aqui da vida na adolescência do pastor Sandro, mas às vezes acontece isso sim. Estamos todos sujeitos a passar e cometer erros, e a gente vai entender por quê. Aí, o que é o pecado? A gente está falando de pecado, a gente falou de erro, a gente falou de encobrir, e o que é o pecado? A gente separou um slide aqui. A palavra pecado surgiu na palavra grega hamartia, que significa errar o alvo ou fracassar. Eu gosto muito dessa ideia de errar o alvo. Olha o desenho aqui. Meu alvo é Cristo. E quando você erra esse alvo, a gente pode dizer que você cometeu um pecado. Pecar é um desvio do fim, ou modo, estabelecido por Deus. Pecado pode ainda ser lido na Bíblia no sentido de ofensa, passo em falso que leva à queda. Olha só quantas definições a gente encontra. Ele diz lá em Efésios 1, versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, pode ser também nesse sentido. Deixa eu ver aqui o outro slide, mas o pastor Sandro já vai, também diz aqui, continuação do significado, e o pastor Sandro vai dar umas explicações aqui para a gente. A Bíblia traz outra importante palavra que significa pecado: iniquidade, transgredir, desobedecer, violar ou passar do limite. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade, João 3:4. Então, o pecado rompe com a nossa relação, o pecado rompe nossa relação com Deus, desviando-nos do caminho do Senhor, afastando do alvo, que tornamos parecidos
com Jesus Cristo. Pastor Sandro, muitas definições sobre o que é pecado. Iniquidade, desobediência, errar o alvo. Vamos lá, uma explicação para a gente aí, completa aí para a gente, por favor. É muita coisa, né, meu amigo? E assim, quando a gente fala, né, sobre pecado, e quando a gente pesquisa um pouquinho e a gente estuda um pouquinho sobre isso, né, e a gente tenta resumir o mais fácil possível para as pessoas entenderem. Para você que está aí vendo agora aí, né, essa EBD, e você leu a sua Bíblia e você compartilhou os versículos bíblicos da semana e você está aí agora sentado vendo essa lição aí, estudando junto com a gente tenta formatar isso tudo, todas essas teorias, em uma única coisa. Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Então, o que é pecado? Bota na sua cabeça que pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Então, o que você vai fazer? Antes de você pecar, ou você estiver pensando em pecar, pare. Faz essa pergunta para Deus. Fala, Deus, você se agrada disso que eu vou fazer? Você está se agradando do que eu estou fazendo? Se você sentir no seu coração que Deus vai falar assim, não, não, não. Se está desagradando a Deus, se você está desobedecendo uma ordem de Deus, isso é pecado. Então, a gente tenta resumir assim, porque é uma teologia muito abrangente, muito grande, falando sobre pecado, mas para a gente resumir é isso. Então, o que é pecado? É tudo aquilo que desagrada a Deus. E, meu amigo Rafael, a gente pensa que pecado também é só aquelas coisas que muita gente pensa assim, que você faz mal a outra pessoa. Né? Por exemplo, é pecado eu xingar, eu fazer alguma coisa de mal. Né? Só o que acontece? Em Tiago 4,17, olha esse texto bíblico que Tiago escreve para mim e para você. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Olha que palavra! Então, o pecado, na realidade, não é só eu fazer o mal para as pessoas ou fazer o mal para Deus. Se você é conhecedor da palavra de Deus, se você conhece os princípios de Cristo, do Evangelho, se você aprende na Bíblia o que você precisa fazer de bem para o próximo e você não faz, isso é pecado. Isso é pecado. Se você tem muita comida em casa e você não reparte isso para ninguém, isso é pecado. Se você tem muito dinheiro e você não compartilha desse dinheiro, é pecado. Se você tem carro e você não dá carona para alguém porque está com medo de sujar o teu carro, isso também é pecado. Então, tudo que você pode fazer para abençoar uma outra pessoa e você não faz, isso é pecado. Porque você é conhecedor da verdade. Então, o Tiago aqui, ele vai falar exatamente sobre isso. Então, não é simplesmente eu fazer o mal, ou eu não fazer nada, né? Eu não cometo pecado nenhum. Né? Muita gente acha que vai para o céu porque não comete pecado, porque ele é uma pessoa boa, que ele é uma pessoa que não xinga, que não bebe, que não fuma, que não faz nada de errado. Então, por eu não fazer nada de errado, eu vou para o céu. Só que não é assim que funciona no cristianismo. Né? A gente precisa crer. E a palavra de Tiago diz exatamente isso. Se eu sei o que é bom, se eu sei os princípios do cristianismo na minha vida, se eu sei o que Cristo fez quando ele viveu aqui nessa terra, e eu não compartilho isso, e eu não falo isso, se eu sei que o céu é um lugar maravilhoso, que é um lugar bom, e eu não compartilho isso para as outras pessoas, isso é uma forma de pecar também, que exatamente Tiago fala sobre isso. Então é muito sério isso. Quando a gente fala sobre pecado, né, a gente tem que estar sempre pensando, elaborando, pedindo perdão a Deus, pedindo a Deus para estar cada dia mais nos ajudando a esse processo aí.
Muito bom, muito boa explicação. O versículo de Tiago, ele vem esclarecer esses detalhezinhos. Que versículo interessante, muito esclarecedor, pastor Sandro. Muito esclarecedor mesmo. Seguindo aqui, falando sobre a definição do pecado, a gente entra num assunto muito interessante, que é o seguinte: o pecado, ele nos separa de Deus. O texto aqui atrás, vamos voltar, cadê? Deixa eu voltar aqui. O pecado rompe nossa relação com Deus. É exatamente esse desenho aqui, pastor Sandro. E somente através de Jesus Cristo, o homem pecador pode se aproximar de Deus. Então, lembre-se disso. O pecado, ele nos afasta de Deus. Ele nos deixa longe de Deus. E às vezes a gente tem uma vida interessante, né? Muitas pessoas falam exatamente como o pastor Sandro falou. Não, eu estou bem, eu vou para o céu porque não faço nada demais. Você só... Tô bem. Você só consegue chegar próximo de Deus através de Jesus Cristo, acreditando no seu sacrifício na cruz. Esse desenho é muito legal porque ele demonstra que nós, pecadores, só conseguiremos chegar a Deus através de Jesus Cristo. Certo, pastor? Você foi muito feliz, né, em colocar essa arte aí, né? Porque é exatamente isso, né? A gente não consegue chegar ao céu, a gente não consegue chegar na nossa vida eterna, a gente não consegue chegar a uma maturidade, vamos dizer assim, exatamente só por nós, porque nós somos pecadores, né? Só através mesmo de Jesus Cristo, né? Aí eu lembrei daquela historinha, né, que a gente sempre comenta e fala, e existe filmes falando sobre isso, né, que a pessoa fala da cruz dela, né, que Jesus diz, né, pega a sua cruz e siga-me. E aí a pessoa pegou a cruz dela e começou a seguir Jesus. Só que o que acontece? A caminhada, o dia a dia é longo, o dia a dia é complicado, é difícil. Tem dias que você passa por dificuldade, passa por problemas, você chora. E aí a pessoa achou que estava o quê? Que a cruz estava ficando pesada demais. E aí ela começa a fazer o quê? Eu tenho uma ideia. Para a cruz ficar mais leve para mim, eu vou fazer o quê? Vou começar a cortar um pedacinho dela. E aí ela arruma um serrotinho e tchac, 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 corta um pedacinho dela. E ela fica com a cruz mais leve e feliz da vida, né? E quando a gente pensa em pecado, é a mesma coisa. Às vezes você está sobrecarregado, cheio de pecado sobre a tua vida, tu pede perdão a Deus por alguns pecados, e aí você fala, opa, me reergui de novo, a cruz está mais leve, vou continuar a minha pegada, vou continuar a minha vida. Só que você anda mais um caminho, 2 caminhos, mais um tempo na igreja, a cruz começa a ficar pesada de novo. E aí você fala e você pensa, poxa, eu já cortei um pedaço. Vou fazer o quê? Vou cortar outro pedaço. E aí ele começa a cortar a cruz dele toda, de tempo em tempo ele vai cortando a cruz dele. E aí quando chega nesse momento daí da ilustração, que de um lado tem um homem, do outro lado tem Deus, e no meio tem um abismo entre um ponto e o outro, que é exatamente o pecado. Quando o pecado, quando a nossa vida está cheia de pecado, esse abismo daí fica pior ainda, fica maior do que tudo. E a única pessoa que pode, então, limpar a nossa vida do pecado, a única pessoa que pode transformar a nossa vida e o único caminho que nos leva para Deus e para o céu se chama Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. E aí é só através de Jesus Cristo, só através da cruz. E aí chega o desenho lá, quando ele bota a cruz ali para fazer a travessia para o outro lado, a cruz dele está pequena demais. E aí a cruz dele cai direto e ele não consegue atravessar. Né? Então, é um conto aí, né? Isso acontece, mas isso acontece na nossa vida também no dia a dia. A gente faz isso também. Então, somos pecadores, sim. Precisamos cada dia mais e mais reconhecermos isso para vencermos cada dia no seu dia, né? E vencermos para quando a gente chegar nesse momento da nossa vida, que nós saímos desse mundo e fomos encontrar com Deus, que esse nosso abismo, né, que o pecado coloca, né, sobre a nossa vida, possa estar pequenininho e a gente possa ir morar com Cristo imediatamente.
Exatamente. E em Romanos 3 diz que todos nós pecamos e separados nós estamos da glória de Deus. Somos todos pecadores. Sendo pecadores, precisamos reconhecer isso e a única forma de Jesus limpar de nosso coração, ser purificado e aproximarmos de Deus é através de Jesus Cristo. E o pecado é o seguinte, qual é a ideia da lição? Não encobrir o pecado. Por que acontece? Nós vimos que o pecado são várias coisas que desagradam a Deus, coisas que a gente deixa de fazer, coisas que a gente faz. Pode ser pequenas, pode ser grandes, uma mentira para o filho. Depois eu faço, filho. Depois eu compro. E não compra nada. É mais fácil falar a verdade. É uma ligação, não diz que eu não estou, diz que eu não estou. Né? Numa ligação também é. Ah, mas e umas coisas maiores? Um furto, uma assinatura que você poderia... Não, isso aqui eu não aceito. Não, mas a empresa age dessa forma e você aceita. Você acaba sendo conivente com isso. São tantas coisas e em nenhum momento a gente vai estar falando aqui que é fácil viver sem pecado. Não tem como. É muito difícil a gente ter uma vida assim 100%. Acho que 100% só quando estiver na glória. Não é isso, pastor? 100% Sim. só lá na glória. E é interessante a gente não encobrir o pecado. Por quê? Porque tem gente que acaba se acostumando, virando algo normal. Hoje em dia a gente acha, muitas pessoas entendem que é só uma mentirinha, todo mundo faz, não tem problema. Isso demonstra falta de temor ao Senhor. Confesse o seu pecado ao Senhor, abandone. Lembra do versículo que a gente leu lá? Aquele que confessa e o abandona. Olha aí, voltamos para o texto-chave. E o abandona. E presume o quê? Impunidade. Você encobrindo o seu pecado, preste atenção, não ficará impune. Não ficará impune. Nada que esteja coberto, que não venha a ser descoberto. Não diz assim? O texto jamais prosperará, não somente na questão financeira, na questão da sua vida social, mas também na vida espiritual. E o versículo diz: o salário do pecado é a morte. É a morte. Então, não encubra o seu pecado. Não encubra, porque ele traz consequências. Traz consequências para a sua vida e que a gente espera que isso não aconteça com você. Então, a ideia também aqui é que você possa entender que todos nós temos pecados, todos nós somos pecadores e que você possa não mais encobrir e abandonar a prática do pecado. Quanto mais a gente tentar se aproximar de Deus, mais longe a gente vai ficar do pecado. Pastor Santo, quer completar? Quer falar? É exatamente isso, meu amigo. Nós precisamos, às vezes, a gente imagina, e nós somos especialistas nisso, de tentar esconder coisas das outras pessoas. E com o pecado é a mesma coisa. A gente arruma situações, a gente a gente bola um plano, né? E às vezes esse plano é infalível, ninguém descobre o seu pecado, nem o seu pastor, nem os seus amigos, nem a sua esposa, nem o seu esposo, nem os seus filhos, ninguém descobre o seu pecado. E aí, quando a gente pensa nisso de não encobrir o seu pecado, e aí você acha que ninguém viu. Só que, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está nos assistindo agora aí, Deus está em todos os lugares. Né? Então, Deus, ele está vendo tudo que você está fazendo. Você pode encobrir de todas as formas possíveis, apagar todas as suas marcas ali, apagar tudo, tudo, tudo. Mas Deus vai continuar vendo. E quando a gente fala ainda assim, pecado e ainda tendo uma outra pessoa no pecado, aí vai ser Deus e a outra pessoa que participou do pecado que vai estar sabendo também. Né? Então, assim, quando a gente fala sobre isso, não vale a pena, porque Deus está vendo. E aí o Espírito Santo vai
vai tocar no teu coração, vai ministrar na tua vida. Né? Por isso que eu acredito demais, meu amigo Rafael, que quando essas pessoas que já tiveram encontro com Deus, que já frequentaram a igreja, e elas cometem pecado, porque elas conhecem, elas já foram já ali, já teve um momento delas estarem na igreja, eu tenho certeza, e eu creio nisso, que quando ela bota a cabeça dela no travesseiro, o Espírito Santo incomoda ela. Ela nem sai do pecado, às vezes ela nem pede perdão, nem nada. Mas o Espírito Santo ministra no coração delas, através de uma música, através de uma palavra, através de até mesmo um sonho. Né? Mas eu tenho certeza que Deus ministra no coração delas e Deus tem trabalhado no coração dessas pessoas. Agora, claro, né, que a falta de temor ao Senhor, né, que a impunidade, né, que jamais prosperará, que a morte, né, a gente fala, a gente avisa, a gente conversa sobre isso, né, mas muitas das vezes as pessoas querem realmente ficar quietinha delas, tentar não mostrar a sua fraqueza para ninguém, né, eu sou super poderoso, sou super santo, né, vou direto para o céu, e na realidade não é nada disso, né? Na realidade, todos nós somos pecadores, todos nós estamos erros, né? E a gente precisa confessar sim nossos pecados, né? E a palavra de Deus diz, né, que até uns para os outros, né? Como Exato. isso também é importante, né? Você não só conversar para Deus, mas conversar também com uma pessoa de confiança sua. Mas por que isso? Porque às vezes o seu pecado você não vai conseguir ser liberto sozinho. Você vai precisar de uma pessoa para estar orando junto com você. Eu sei que às vezes é muito difícil, muito complicado você fazer isso. Você abrir o seu coração, contar para os outros que você é um pecador, que você é viciado nisso ou naquilo outro, que isso traz uma influência negativa para a tua vida. Né? Mas como você como líder, você como pastor, como que você vai abrir o seu coração? Mas a palavra de Deus diz que isso é importante. Né? Porque aquela pessoa vai te ajudar a orar, aquela pessoa vai te ajudar a te incentivar a você sair, né? E você então descobrir esse teu pecado que às vezes durante tantos anos você está encobrindo ele, porque domingo você prega muito bem, né? Domingo de manhã, domingo de noite, tu está na igreja, levanta sua mão, dá glória a Deus, está tudo mil maravilha, mas só mesmo você sabe como está a sua vida perante o altar do Senhor, né? E aí entra, né, o pensamento, né? E aí, né? Como que vai ser, né? E aí muitos pastores, muitos líderes ficam nessa crise, né? Porque elas não conseguem resolver esse problema que Deus toca no coração deles, ministra no coração deles, mas por causa do pecado eles não conseguem ser libertos, né? Porque eles não querem abrir o coração deles, não tem esse pensamento, né, de pedir perdão realmente do fundo do coração deles e acabar, né, com essa cilada do inimigo sobre a vida deles. E aí entra aquele papo que a gente teve no começo. Voltamos lá e chegamos nesse ponto. Cuidado com a sua amizade. Tenha pessoas do seu lado que te querem bem, que conheçam a palavra de Deus, que possam te ajudar. Pessoas que possam orar pela sua vida. Não pessoas para criticar, para apontar o dedo, para fofocar com outras pessoas, mas pessoas que possam realmente, são servos do Senhor, que estão dispostos a te ajudar. E cuidado com pessoas que vêm com um discurso falando não tem nada a ver, pode acontecer, faz, e aí você te leva para um caminho e enche sua cabeça de informações erradas e você acaba cometendo pecado por muitas vezes achando que não está cometendo. Cuidado, muito cuidado com as suas amizades. Para a gente embasar o que a gente estava conversando aqui, Provérbios 15, 13 diz: os olhos do Senhor estão em todos os lugares, a contemplar os maus e os bons. Então, está encobrindo o seu pecado? O Senhor Jesus Cristo está vendo. Ele está contemplando tanto os bons e os maus. E o outro está lá em Romanos, que a gente falou, Romanos 6. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E aí, o que você escolhe? Ah, perguntinha boa, hein? O que você escolhe? Vamos lá para o próximo? Deixa eu passar aqui.
E a nossa conclusão vem exatamente fechar um pouquinho de toda essa conversa que a gente teve. O pecado, todos nós somos pecadores, nossa vida. Pecado aí é algo que desagrada a Deus. Faça essa pergunta: será que isso vai agradar a Deus? Será que isso não vai agradar a Deus? Não encubra o seu pecado. Existem pessoas que estão cometendo pecado e acham que não é pecado. Olha só o que a nossa lição traz aqui para a gente fechar esse bate-papo. Reconheça que você é pecador. Reconheça. Primeira coisa, peça para o que você está fazendo. Eu sou um pecador. Eu preciso de Deus na minha vida. Olha o que diz Romanos 3, 23. Pastor Sandro. Romanos 3, 23 diz 23. assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você é um pecador e eu sou um pecador, nós somos, e nós estamos separados da glória de Deus. Lembra daquela imagem lá que o pastor Sandro falou, mostrou pra gente? Reconheça, eu sou um pecador e eu estou separado da glória de Deus e eu preciso me aproximar dele. Então, o primeiro passo que você precisa fazer é acreditar que Jesus morreu na cruz por você. Somente ele é capaz de purificar o seu coração, de limpar a sua vida e de transformar a sua vida. João 3,16, eu tenho certeza que você já ouviu falar, já ouviu alguém falando. Pastor Sandro, o que diz em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça. Olha lá, o salário do pecado é a morte, não morra, mas tenha a vida eterna. É um dom gratuito de Deus, a vida eterna. Olha como os versículos se encaixam. Reconheça que você é o pecador. Acredite, confesse que Jesus morreu na cruz para perdoar os seus pecados. Ele te amou tanto que ele foi capaz de dar o seu único filho. Deus deu o seu único filho para perdoar e para nos salvar e nos dar de graça a vida eterna. Reconhecendo, acreditando em Jesus, agora você chega a hora que não depende de ninguém, depende de você chegar, fechar os seus olhos e confessar. Feche seus olhos e fala com Deus, confessa. Se houver necessidade de uma ajuda, de um amigo, como a gente falou, de um pastor, de uma pessoa serva de Deus, servo do Senhor, peça. Mas é importante que você confesse os seus pecados. Salmos 51, 17, pastor Sandro. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Se arrependa, mas de todo o seu coração. Deus não vai te desprezar. Um coração contrito, arrependido. Lembra lá do versículo chave de Provérbios que a gente leu? Você abandona, você está disposto a abandonar o seu pecado, a prática do pecado? Sim. Então confessa ao Senhor com o coração quebrantado, arrependido e falando: Pai, não quero mais isso. Eu acredito que Jesus morreu na cruz. Eu acredito que eu sei que eu sou um pecador e preciso da tua ajuda. E aí você precisa confiar em Deus, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a injustiça. É um texto de João 1,9. Pastor Sandro, para a gente fechar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. De toda a injustiça. Então Ele é fiel. Acredite, confie no Senhor Jesus. Ele vai te perdoar e você vai ter uma vida nova, transformada no Senhor Jesus, e você vai experimentar algo que você talvez nunca tenha experimentado. Pastor Sandro, passo a passo aí, 4 passos importantíssimos, né? Muito, muito. Né? Todo esse nosso bate-papo de hoje é muito importante. Né? Então, assim, nós concluímos agora e foi palavra de Deus ao meu e ao seu coração. O seu coração que você está aí nos assistindo nesse momento. Né? Então, assim, uma dica, né, que logo o primeiro versículo nos diz que é muito importante
confessar e abandonar. Não adianta nada você confessar e amanhã estar fazendo a mesma coisa. Não adianta nada você chorar no altar do Senhor no domingo e na segunda-feira você está fazendo a mesma coisa. Não adianta nada você continuar confessando e continuar praticando, né, as coisas que desagradam a Deus. Né? Não vou nem falar pecado, mas as coisas que desagradam a Deus, porque, como eu falei logo no comecinho, né, pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Então, assim, precisamos, cada dia mais e mais. É um versículo forte demais. É um versículo que eu e você precisamos refletir nele todos os dias, porque nós aprendemos aqui, neste dia aqui, nesse momento aqui, que nós somos pecadores. Então, por eu ser pecador e você também ser pecador, nós precisamos pegar esse versículo daqui e falar todo dia: quem esconde os seus pecados não os prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Né? Precisamos, cada dia mais e mais, entregar a nossa vida no altar do Senhor. Precisamos, cada dia mais e mais, ter uma comunhão com Cristo, porque isso é natural, gente. Não é possível, meu amigo Rafael, de uma pessoa estar envolvida na igreja, de uma pessoa estar na nossa sala de oração todos os dias orando, lendo a Bíblia todos os dias, na nossa devocional, né, da escola bíblica dominical, está com a sua fé firmada com Cristo, todos os dias tendo um momento de oração, fazendo seu culto doméstico. É muito difícil dessa pessoa continuar no pecado. Por quê? Porque ela vai estar cheia do Espírito Santo de Deus. Então, quem não ora todo dia, quem não lê a Bíblia todo dia, quem não entra na sala de oração, quem não vê um culto, quem não participa de um culto, essa pessoa vai estar mais propício ao diabo falar no ouvido dela e ela pecar, e ela desobedecer uma ordem de Deus, dela cair. Então, nós precisamos, cada dia mais e mais, buscar no Senhor, porque Ele é a nossa fortaleza e o nosso refúgio. Então, é um assunto muito bom, é um assunto muito profundo de se conversar. Então, que você possa aí estar sentindo de Deus, aí, Deus cuidando de você nesta manhã aí, que Deus possa estar abençoando a sua vida e você possa ter entendido um pouquinho. E como a gente sempre fala, tem alguma dúvida? Escreve aí no comentário do vídeo. Ah, não quer escrever no comentário do vídeo porque todo mundo vai estar vendo? Manda um zap para mim. Manda aí, escreve aí uma mensagem para mim. Escreve uma mensagem para o Rafael, para o pastor Haroldo. E fale, converse com quem você queira conversar. Tá? Porque isso é muito importante. Tá? Então, um forte abraço para vocês aí, um bom domingo para vocês e que a graça do Senhor possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Amém. E é isso aí, pessoal. Vale a pena viver o que aprendemos na escola bíblica dominical. Se aproxime de Deus, eu tenho certeza que o pecado você vai começar a deixar de lado, vai se afastar de você. Um abraço forte e até a próxima lição, pessoal.